Olá, tudo bem com vocês? A história da indústria automobilística está repleta de heróis esquecidos. É normal que assim seja. Usualmente são apenas as mecânicas mais nobres, com os números mais avassaladores que chegam ao Olimpo dos motores. Não é justo. Hoje queremos contrariar essa regra. Falamos naturalmente dos motores Fire da Fiat. Neste vídeo eu vou explicar por que é que este motor nascido na década de 80 cuja produção durou mais de 30 anos merece ser distinguido como um dos melhores de sempre. Uma viagem ao passado, precisamente na semana em que as entidades europeias decidiram decretar a morte dos motores de combustão. Da nossa parte, viva os motores de combustão! Foi em março de 1985 que o motor Fire viu pela primeira vez a luz do dia, após quase 5 anos de desenvolvimento intenso e ininterrupto em Mirafiori, Turim. O modelo escolhido para a estreia desta motorização foi o Lancia Y10. À época, o caderno de encargos para este motor era exigente para não dizer absurdamente ambicioso. Tinha que ser tão ou mais confiável que o motor que vinha substituir o Fiat 903, tinha de consumir menos, andar mais e durar pelo menos 30 anos sim, em tempos os motores eram projetados para durar uma vida. Mas o caderno de encargos não ficava por aqui. Além destas características, este motor devia ser mais barato e mais rápido de produzir. Como se não bastasse, a administração da Fiat decidiu acrescentar mais uma camada de dificuldade. Os engenheiros da marca tinham de conseguir tudo isto sem prejudicar a qualidade final do produto. Mais adiante veremos como é que os engenheiros da Fiat alcançaram este objetivo. Escusado será dizer que os italianos, contra todas as expectativas, tiveram sucesso nesta empreitada, caso contrário não estávamos neste momento. Por isso, depois do pequeno Lancia Y10, o motor Fire surgiu também no Fiat Uno. O contágio aos produtos do grupo Fiat nunca mais parou. Panda, Tipo, Punto, etc. Atirem nomes para cima da mesa. Encontrávamos os motores Fire em praticamente todos os produtos da Fiat. De um momento para outro, esta família de motores passou a ser um dos pilares fundamentais das marcas do grupo Fiat. Em bom português era um pau para toda a obra. Mas mais interessante do que falar no sucesso final que todos conhecem, vale a pena recordar os capítulos intermediários desta história, que deixou toda a concorrência a fazer contas à vida. A sigla Fire, apesar de simples, significa algo verdadeiramente inovador: Fully Integrated Robotics Engine. Pela primeira vez, na história da engenharia automobilística, um motor era maioritariamente desenvolvido em ambiente digital, com recurso a programas informáticos de design de elementos finitos. Graças a estes programas de design de elementos finitos, que permitiam simular o esforço e a resistência dos materiais, os engenheiros da Fiat podiam agora ir mais longe que nunca no que diz respeito ao desenvolvimento dos componentes mecânicos. O primeiro motor da família Fire tinha 1 litro de capacidade e 4 cilindros em linha. Estas decisões teve repercussões importantes no produto final. Embora o bloco fosse produzido em ferro fundido, o peso total era de apenas 18 kg. Totalmente funcional, este motor pesava somente 69 kg. À época, apenas a Suzuki conseguia bater este valor, com um bloco de 3 cilindros que pesava 63 kg. Além de leve, este motor Fire também era menos complexo. Era composto por apenas 273 componentes, o que reforçava em grande medida a sua confiabilidade mecânica. Na sua primeira aparição, os números de potência deste motor Fire não eram extraordinários, pelo menos à primeira vista. Estamos a falar de uns parcos 45 cavalos de potência, precisamente a mesma potência do motor Fiat 903 que a marca pretendia substituir. Porém, já durante a fase de desenvolvimento, a Fiat ambicionava mais e preparou este bloco para outros voos, como podem constatar nesta imagem. Na versão final de produção, a potência do motor podia não impressionar, é um fato. Mas o binário desenvolvido pelo motor Fire 1000 era muito superior ao do seu antecessor, 80,5 cavalos contra 67 cavalos.
Mas não foi apenas no desenvolvimento do motor Fire que os computadores tiveram um papel fundamental. A produção dos motores passou a ser maioritariamente controlada por computador, recorrendo a linhas de montagem robotizadas. Algo profundamente inovador na década de 80. Depois do contributo de Henry Ford, este foi um dos maiores avanços na história da produção automobilística. Daí em diante, nada mais foi como era. A utilização de robôs permitia uma produção mais rápida, mais confiável e mais barata. Graças a todos os avanços tecnológicos aplicados à produção, a Fiat conseguia produzir, a partir de um bloco de aço com apenas 43 kg, os seguintes componentes: bloco do motor, cambota, árvore de cames, bielas e válvulas. Feitas as contas, com todos estes avanços tecnológicos, no auge da produção dos motores Fire, a Fiat conseguia produzir 3.000 unidades por dia, com turnos de 12 horas diárias. Estamos a falar de um motor novo a cada 20 segundos. Poderíamos ser levados a pensar que esta rapidez iria comprometer a qualidade final, mas a Fiat pensou nisso. Com recurso à tecnologia laser, passou a ser possível verificar com precisão todos os parâmetros de produção. O resultado final deste investimento foi uma tecnologia revolucionária, que radicou no surgimento de um motor simples, barato, confiável e eficiente. Mas talvez mais importante, revolucionou a forma como os motores eram produzidos. Podemos afirmar que hoje há um pouco de tecnologia Fire em todos os motores que conhecemos. Se houve campo onde a Fiat não poupou esforços foi no desenvolvimento da tecnologia Fire que, como acabamos de ver, não se limitou aos motores e influenciou também a produção. A Fiat testou todas as soluções desenvolvidas, num dos centros mais avançados da época, os laboratórios Fiat Auto em Turim, Mirafiori. O próprio coletor de admissão do Fire Mille era testemunha do avanço tecnológico que a Fiat estava a implementar no setor automobilístico em termos de produção. Pela primeira vez, num motor de produção em massa, era utilizado o sistema de fusão Policas, que utiliza um molde descartável de poliestireno expandido. A automação e otimização da produção introduzida pela tecnologia Fire fez com que os tempos de produção reduzissem para metade, tendo como referência o motor Fiat 903, antecessor do Fire Mille. Aquilo que muitos desconhecem a documentação é escassa é que esta tecnologia revolucionária contou inicialmente com o apoio da PSA Peugeot Citroën. Fruto de um acordo entre o grupo Fiat e a PSA Peugeot Citroën, celebrado no final da década de 70, italianos e franceses ajudaram-se mutuamente no desenvolvimento de diversas soluções, inclusive da tecnologia Fire. Os dois grupos juntaram os trapinhos em múltiplas ocasiões. Fosse no desenvolvimento e produção de veículos comerciais, Fiat Ducato, Peugeot Boxer, etc., ou na entrada do segmento dos MPV, Citroën Evasion, Fiat Ulysse, etc., mas foram precisos quase 40 anos para passarem a um relacionamento mais sério. Como sabemos, hoje o grupo Fiat, ex-FCA, e o grupo PSA estão unidas através do grupo Stellantis, cuja liderança está a cargo de um gestor português, Carlos Tavares. Apesar da fama muitas vezes injusta de falta de confiabilidade, que durante anos associou-se às mecânicas italianas, os motores Fire vingaram e conquistaram uma legião de fãs. A maior e mais difícil prova de superação foi o tempo. Lançado originalmente em 1985, os motores Fire duram até aos dias de hoje, resistindo a todas as mudanças que a indústria automobilística atravessou desde então. Ainda hoje podemos encontrar motores Fire na gama Abarth, através dos blocos 1.4 litros turbo, cujas potências superam os 180 cavalos nas versões mais potentes. Muito longe dos 45 cavalos do primeiro capítulo desta tecnologia. Por isso, por tudo aquilo que representaram em termos tecnológicos, pelos milhões de carros que equiparam, e pelas muitas histórias que certamente muitos de vós têm para contar ao volante de modelos animados por este motor, não temos dúvidas que o motor Fire merece um lugar especial no Olimpo dos motores. Bem sabemos que é motor modesto. Mas nem a maior das guerras se vence sem soldados rasos. Por isso hoje distinguimos este motor pioneiro,
que ainda hoje encontramos em vários modelos em circulação nas nossas estradas. Um motor que inclusivamente marcou um dos primeiros capítulos de um namoro que agora se transformou num casamento, o Grupo Stellantis. Se gostou, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado por assistir.